Graças a Deus. Deixe-me falar para vocês. A palavra de Deus, ela é uma semente, disse Jesus. O nosso coração é como se fosse uma terra. O louvor, tudo que foi feito até aqui, é como se fosse um disco de ará, mexendo na terra dura, quebrando aquelas coisas, sabe, aqueles turrões. Para quê? Para que nesse momento a semente, que é a palavra, possa cair numa terra boa. A água é o Espírito Santo que vem, molha e faz com que a semente plantada germine no seu coração. Então o louvor, a adoração, até a apresentação da criança foi como assim um disco que mexeu na terra, que mexeu tudo. E agora o pastor Lincoln, alguém perdeu um brinquinho aqui, ó. O pastor Lincoln vai jogar semente, o semeador saiu a semear. Deixa o seu coração receber a semente. Essa semente ela produz 30, 60 e 100 por um. Coisas boas começam na vida das pessoas a partir do momento que a palavra de Deus entra no coração delas. Então eu queria que você recebesse nesse momento o pastor Lincoln Portela, que vai estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Pastor já, ele vai se apresentar aqui, e eu conheço há muitos anos já, desde quando eu tinha uns 17, tem tempo que eu te conheço. 45 anos de pastorado, eu conheço desde quando tinha 17 anos, que o pastor Pedro Wilson me apresentou ele. De lá para cá, nossa amizade foi preservada e mantida. E sempre que nós temos oportunidade de escutar o pastor Lincoln Portela, a gente tem a oportunidade de receber uma boa semente no coração. Amém? Eu vou estar descendo aí, quem perdeu o brinquinho, olha aí, está aqui, eu te dou agora. Pastor Lincoln. Obrigado, pastor Vinícius. Graça e paz do Senhor, igreja. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Privilégio grande estar com todos e ter participado desta apresentação, desta consagração maravilhosa da vida preciosa de Maia, e também compartilhar com toda a sua família e toda a igreja. Quando o pastor Vinícius falou de semente, eu já quero começar dizendo uma coisa para você. Olha para mim bem assim, ó. Você é uma semente tão boa que, se te plantarem em meio a um pedregulho, você vai crescer e vai produzir frutos. Guarde isso por resto da sua vida. Ah, mas passei por isso, aconteceu aquilo, alguém disse isso, alguém disse aquilo. Eu sempre costumo falar dos fatores antropológicos e dos fatores biológicos. Os fatores biológicos, o seu DNA, como você foi elaborado em casa, o processo que você passou, e os fatores antropológicos, o seu convívio com familiares, com amigos, com a sociedade, com a escola, com a igreja. Quantos traumas vieram a nós, quantos traumas nos marcaram nossa existência. Eu quero dizer-lhes uma coisa: a boa semente que você ela quebra todo o mal que veio a você no decorrer do tempo, porque você é boa semente. Não dê lugar aos espinhos, porque os espinhos acabaram sendo usados e podem ser usados até para te protegerem de outros males que poderão vir, não para você ferir os outros, mas para que o mundo espiritual saiba que você está guardado e está protegido. Há um cântico que diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, Ele sempre em seu caminho me conduz. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, já estamos em oração, tua igreja já veio em oração,
e em oração compartilhamos essa palavra para louvor da tua glória. Queridos, quando eu falei e fiz este antes de começar propriamente a palavra, mas já começando, você é um processo de Deus, e você faz parte de um processo. Você está sendo processado todos os dias. E a palavra processo, ela vem do latim processare, ou seja, andar adiante, andar para frente. Você nunca vai para trás. Às vezes é necessário que você recue, espere, pare na linha do trem, onde está escrito com aquele xizinho lá, pare, pense, olhe e passe. Às vezes você precisa dar um tempo na sua vida, dar uma parada, refletir. Peca quem é precipitado, diz a Bíblia Sagrada. Então você precisa avaliar todas as circunstâncias que se lhes apresentam à frente, em cada momento, em cada dia, até mesmo das coisas pequenas. Quando a Bíblia fala que você não deve desprezar o dia das coisas pequenas, ela está dizendo assim: olha, aquela bênção que for a menor para você, você não deve desprezar. Mas eu acrescento uma coisa, não como um momento bíblico, mas como experiência. Até os momentos que você às vezes não dá importância a eles, e esses momentos podem ser sérios, e pode ser uma coisa pequena, nunca se iluda, porque às vezes uma coisa muito pequena pode tornar-se um grande problema na sua vida. Porque nós vivemos nesta vida de processo grandes desafios. Esta igreja passa por um processo até hoje, sabiam disso? Pastor Vinícius passa por um processo até hoje. Ele vai adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, como pano de fundo, o fundista, aquele que corre, por exemplo, 100 metros quadrados, fica nessa posição aqui, ó, e quando vem o tiro ele dispara, ele não olha para a direita, não olha para a esquerda, ele quer alcançar o alvo. Você tem um alvo a ser alcançado, e qual é o alvo? A imagem do Senhor, o caráter do Senhor, ser metamorfoseado, ser conformado, ser transformado segundo o caráter do Senhor. É isso que Deus quer para nós, que sejamos parecidos com Jesus. Ora, 2 Coríntios 3,18 é bem claro: porque todos nós com cara descoberta, contemplando como que pelo espelho, somos transformados, metamorfoseados de glória em glória, como que pelo Espírito, a imagem, ao caráter do Senhor. Sermos parecidos. As pessoas vão ver você e vão falar assim: você me lembra alguém, você me lembra Jesus, E Jesus era aquele que tinha a contracultura do sistema. Você que está nesse processo, você é contra a cultura do sistema, você é contra a cultura do mundo, você é contra a cultura do cosmos, cosmel no grego, arranjo harmonioso. Esse arranjo harmonioso que o inimigo impôs ao mundo e que nós vivemos hoje, nós somos contra essa cultura, nós somos contra a cultura mundana, porque nós temos a cultura do reino de Deus, onde somos processados todos os dias e podemos crescer para a glória do Senhor e não estarmos estagnados, prosseguindo, olhando firmemente para o Senhor. Esta igreja local é resultado de um processo que começou lá na igreja batista, na terceira igreja batista, com o pastor Aquiles Barbosa, que começou com o fundo missionário da terceira igreja batista, que começou com o fundo missionário Aquiles Barbosa, que passou pelo pastor Aquiles Barbosa Júnior. Hoje pastor João Leão está lá na terceira igreja pastoreando. Nós somos processos.
A Convenção Batista Nacional, onde nós estamos, e a igreja tem o privilégio de ter como presidente da seccional oeste, pastor Vinícius, para a glória do nome do Senhor Jesus, e ali ajudando a pastorear outros pastores, porque pastores precisam ser pastoreados. Pastores precisam pastorear, porque tem o chamado de Deus, mas precisam ser pastoreados. E como você pode, nesse processo que está em andamento, pastorear o seu pastor, não sendo freguês constante do gabinete? Porque tem gente que é freguês constante, permanente do gabinete, todo dia está lá com problema. Não que o pastor não possa te atender, mas dá um tempo para outros visitarem o pastor também. Que dia que você foi visitar o pastor no gabinete para dizer: pastor, eu vim aqui orar por você? Não é dizer: eu estou sentindo. Você não precisa sentir, não. Tem certas coisas que a gente não precisa sentir, a gente tem que fazer. Pastor, eu vim aqui para orar por você, porque você é uma bênção na minha vida. Você não sabe o que você levanta a vida moral, o moral dele, o chamado moral dele. O quanto você o incentiva, o quanto você o prepara. Vim aqui para trazer um livro. Ele me deu uma Bíblia de presente ali, maravilhosa, com uma capa maravilhosa, que vai ser a minha Bíblia titulada daqui para frente, né? Então, incentivando, cooperando. Vocês se lembram quantos pastores pregaram nesse Brasil todo sobre o sentido dos gansos, quando os gansos voam em V, e eles vão gritando uns para com os outros, para que eles possam ir cortando em V para buscar o sul. E de repente, aqueles que vão se cansando vão para trás, e outros vão assumindo a frente, e eles vão fazendo o revezamento. A igreja voa em V, porque se descarregarmos tudo em cima do pastor, nós matamos o nosso pastor. Então nós temos um processo, o processo da sabedoria. Sabedoria no grego é sofia, e quer dizer excelência mental. A igreja tem que ter a excelência mental de nos ajudarmos uns aos outros, de ajudarmos a liderança, não apenas o pastor, mas os outros que estão no ministério com ele, a esposa do pastor. Meus irmãos, nós nos ajudamos uns aos outros. Por que é que aquelas caixas de som estão ali? Porque há um suporte para elas. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: preferindo-vos em honra uns aos outros, e não diz preterindo-vos em honra uns aos outros. A palavra uns aos outros aparece na Bíblia Sagrada por 109 vezes, ou seja, nós somos cooperadores, nós operamos com, cada um de vocês opera com no ministério desta igreja local, que está num processo que iniciou no coração de um homem, porque iniciou no coração de Deus, e passa por todo o nosso grupo convencional. Isto aqui, a igreja que aqui está, ela não representa apenas os irmãos e as irmãs de Lagoa da Prata, elas representam todo um contexto para o estado de Minas Gerais, onde o nosso grupo também vive um processo. Sabe de onde vocês vieram? Vocês vieram da Rua Azusa, do avivamento da Azusa nos Estados Unidos da América do Norte, década de 60, fim da década de 50, com uma senhora chamada Roseli Appleby. Recomendo olharem no Google depois. Roseli Appleby veio para o Brasil, porque Deus tinha um processo a iniciar, e nós fizemos parte e fazemos parte desse processo, igreja. Fazemos parte dele. Pastor, você não leu a Bíblia? Não li ainda não, que eu vou falar de outro processo ali se der tempo, mas nós fazemos parte desse processo. Então Roseli Appleby veio de navio, grávida, chegou no Brasil, seu marido faleceu, e ela ficou aqui no Brasil, estabeleceu em Belo Horizonte 8 igrejas, das quais a minha igreja local, a igreja local onde pastoreio, foi fundada por Roseli Appleby há 62 anos atrás. Agora em julho fizemos 62 anos. Ela fundou a Igreja Batista da Renascença, ela fundou a Igreja Batista do pastor Josibel, lá a Igreja Batista Shalom do Barreiro. 8 igrejas. Uma mulher que quando morreu, deixou a sua roupa de cama, um prato
um garfo, uma faca e uma colher, e viveu para o reino de Deus, trazendo avivamento para o nosso Brasil, trazendo renovação espiritual para o nosso Brasil, de onde surgiram homens como Aquiles Barbosa, surgiram homens e mulheres como Dona Marta, como Dona Maria Duarte, surgiram mulheres abençoadas, homens abençoados, onde surgiram, por exemplo, homens como José Rego do Nascimento da Lagoinha, que por 20 anos pôde irromper contra um sistema denominacional que existia, e nós respeitamos, porque devemos nos respeitar uns aos outros e amar uns aos outros, e veio a renovação espiritual, e o nosso povo começa a falar em línguas estranhas, começa a profetizar, e Deus levanta aquele homem, e ele escreve livros, e ele prega a palavra, e de repente vem um homem chamado Enéas Tonini, que viveu até 100 anos de idade, 101 anos de idade, escreveu mais de 30 livros. Na nossa ordem, de repente vem um homem chamado Rosivaldo de Araújo, e nós cantamos a música dele aqui: ninguém detenha, obra santa, esta causa é do Senhor. Isso é fruto de renovação espiritual, que Deus começou um processo, onde Deus começou um processo no coração de Roseli Appleby, e veio para todos esses homens, René Feitosa, Wilson Regis, que sabia o hebraico como ninguém, e quando ia pregar ele fazia assim com o pezinho, fazia assim com o pezinho, e a igreja fazia assim com o coração, porque ele era cheio do Espírito Santo. E homens e mulheres usados em todo o Brasil, pastor Vilarindo em Brasília, com a Igreja Batista Central, e tantos outros nomes, Wilton Quadros, pastor Humberto Viegas na Igreja Batista da Floresta, aquela quarta igreja. A terceira igreja foi a igreja lá de onde vocês vieram. Tudo isso por causa de um processo de avivamento, para que nós sejamos avivados, que começou lá na Azusa, nos Estados Unidos da América do Norte, fim da década de 50, você faz parte disso, meu irmão, você faz parte da história da igreja do Senhor, no mundo e no Brasil, você é importante, e Deus continua processando. O que é processar? Processar e ir adiante. Você continua andando para o alvo, você não está parado na beira do caminho, como diz a música. A sua música é outra, a sua canção é outra. Você vai agora cantando, orando e levando a preciosa semente, às vezes chorando, mas louvando e glorificando a Deus, porque Deus é com você. Quando você chora por alguém, você está num processo. Quando você prega para alguém, você está num processo. Quando você intercede por alguém, você está num processo. Quando você dá a mão ao seu irmão, porque na igreja do Senhor não há lugar para competição. Já diz Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central, na igreja do Senhor não há lugar para competição, na igreja do Senhor só há lugar para cooperação. Nós operamos uns com os outros, não temos porcaria nenhuma para disputar, tudo é vosso, e vós sois de Cristo. Você não disputa em casa, você não disputa na igreja, e você segue a sua vida na unção do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Talvez você diga: pastor Lincoln, eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida. Ai, que novidade! Cada um de nós vive um tempo difícil, cada um de nós tem os seus momentos de dores, de conturbações, de preocupações. Cada um de nós tem a sua dificuldade, mas nós estamos num processo. Moisés passou por um processo, ele não podia nem chorar, por 3 vezes a sua boca teve que ser tapada quando ele era bebê, por 3 vezes. Depois ele passou por outros processos, ao ponto de ir para a montanha, se esconder, porque matou um egípcio. Não era obra de Deus naquele momento,
mas acabou fazendo parte de um processo. Até aquelas coisas equivocadas que cometemos, Deus transforma isso em um processo para você crescer e olhar e ver: não é isso que eu devo fazer, Deus tem outras coisas para mim. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, prossiga. Ah, pastor, mas Deus já fez muito na minha vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, porque Deus não é um Deus estático. Pare com aquela ideia de que Deus está lá no trono, mandando raios sobre os outros, mandando destruições sobre a terra, e é aquele Deus bravo, um Thor, um Odin, parado, estático. Não, Deus está no trono, Deus está aqui, Deus está no seu coração, Deus está em todos os lugares se movendo, Ele se move, e nós aqui somos resultado do mover de Deus. Então saiba que Deus não é estático. Ainda que você pare, Ele está com você. Ah, eu parei, eu não sei. Oh céus, oh dia, oh mar, e Deus está aqui com você. Ele te inclui, Ele não te exclui. Ele te absorve, Ele resolve, Ele atua no seu coração com poder e graça. Ah, mas eu estou abandonado por A, por B ou por C. É um processo. Tudo o que aconteceu na minha vida foi um processo. Ah, então eu vou errar para que coisas aconteçam? Não, eu já errei e por certo cometerei mais erros, mas é saber transformar o erro, a tribulação, às vezes a falta de vigilância, num processo para que não aconteça mais e você cresça, e ainda você possa orientar outras pessoas que venham a passar por esse tipo de processo que você está passando. Está entendendo, irmão? Você não é estático, você é dinâmico. No livro de 1 Samuel vemos um processo. Posso começar a pregar? Vocês deixam? Vai até meio-dia? Que bênção. Lá no livro de 1 Samuel 17, entre os versos de 28 a 42, eu não vou ler todo o texto, mas vou separar algumas coisas aqui, que vocês já ouviram. Ei, vocês já sabem, vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Às vezes um pastor vem e prega uma coisa aqui, acha que está pregando uma coisa muito nova. 10 pastores já pregaram aquilo em vários lugares do mundo, e às vezes até aqui mesmo na igreja, mas Deus fala de uma maneira diferente cada vez que você ouvir a mesma pregação. Era assim com Glaicon Terra Pinto, quando o pastor Glaicon, pastor da 4ª Igreja Batista, que passou também por esse processo com Humberto Viegas, de renovação espiritual, com Dona Marta, com Dona Maria Duarte, que era esposa do pastor Munelar Maia, que foram alcançados por esse processo de avivamento, de renovação espiritual. Glaicon tinha 5 ou 6 sermões, meu Deus do céu, mas cada vez que você ouvia um sermão do Glaicon, Deus te falava alguma coisa, Deus te mostrava alguma coisa, diferente do que ele havia mostrado. Enquanto vinham outros pregadores maravilhosos e abençoados, que a Igreja da Floresta também tinha, eu pastoreei lá por 5 anos e meio, depois fiquei mais 2 anos, e às vezes vimos com mensagens novas, e Glaicon Terra Pinto de repente vinha com mensagem antiga, e Deus falava coisas novas através daquela mensagem, porque Deus se move, Deus não é estático, Ele renova todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz assim: eis que ponho um caminho no deserto e um rio no ermo, porventura não percebeis? Deus põe caminhos no deserto e rios no ermo, ou nos ermos da sua vida, para que você possa navegar e chegar a porto seguro, em nome de Jesus. 1 Samuel 17, entre os versos 18 e 42, a sonoplastia aí, se eu estiver avançando muito no som, tenham liberdade para que eu não estoure o microfone, nem tampouco os ouvidos dos irmãos e das irmãs.
Vamos separar textos. Ouvindo-lhe Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, apenas para ver a peleja. E Davi disse: que fiz eu agora? E desviou-se dele. Primeira crítica que Davi sofre ali. Uma outra crítica que Davi sofre quando ele chega diante de Saul. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não podereis pelejar, contra Golias também não, porque és moço ainda. E depois, uma terceira crítica: olhando o filisteu para Davi, o desprezou. Ei, olhe para mim. Todos nós somos passíveis de críticas o tempo inteiro. Todos nós, de uma forma ou de outra, criticamos pessoas e criticamos coisas. Mas há maneira de entender a crítica, há uma maneira de avaliá-la, há uma maneira de entender os lados positivos e os lados negativos e avançarmos nesse processo de crescimento espiritual que Deus tem para nós, até sermos filhos maduros, ruios para Caléu, que assim era chamado Barnabé, aquele que se põe ao lado em pé para ajudá-lo, para lhe ser suporte. Ruios, filho maduro. Barnabé era esse filho maduro que Deus colocou ao lado de Paulo, para lhe ser suporte, para lhe abençoar. Então veja bem, vamos com maturidade analisar esses textos que vocês conhecem de cor e salteado, já viram vários pastores compartilharem coisas semelhantes. Mas aqui eu vejo 3 críticas, e vamos defini-las. Vamos definir o que é crítica nesse processo em que vivemos, e que começou lá com Roseli Appleby, e Deus começou um processo lá no Éden, quando criou o homem. Deus começou um processo lá no Éden, quando criou o homem, e não parou. Deus continua sempre em processo. O que é crítica? A crítica pode ser um julgamento natural, não é o julgamento temerário. E veja bem, nós temos a crítica como opinião, como parecer, como juízo, como exame, como comentário, como posição. A crítica pode ser construtiva, a crítica pode ser negativa. Então vamos ver 3 aspectos nesse processo de crescimento, de chegarmos à condição de filhos crescidos, e não filhos ananicados espiritualmente, mas filhos crescidos no Senhor, que vão sendo desenvolvidos segundo o padrão daquele Deus que se move para sermos desenvolvidos e crescidos segundo a sua vontade. Primeira coisa, a crítica. O que é a crítica? É a arte de julgar. Tem o crítico de cinema, tem o crítico de artes, tem o crítico de música, tem o crítico de poemas, tem o crítico de livros. Então, esse que tem a arte de julgar produções literárias, culturais, filosóficas, é aquele que é o crítico e é pago para exercer essa profissão. Às vezes ele está num jornal, às vezes ele está numa revista, às vezes ele está numa televisão, num canal de TV, às vezes ele está numa rede, às vezes ele está numa rede social, mas ele procura fazer a crítica com todo o cuidado possível. Há aqueles que são tendenciosos, mas em geral não deveriam ser. Analisar as obras da maneira que devem ser analisadas. Então há o crítico que trabalha nesse sentido. Mas segunda coisa, há o criticador mor, há aquele que não faz outra coisa senão ver a vida dos outros e não ver a sua vida, senão de falar dos outros, senão de tecer comentários acerca dos outros. Os outros são mais importantes do que você. Alguém escreveu uma vez, e os senhores e as senhoras já devem ter ouvido isso muitas vezes, já devem ter compartilhado muitas vezes. Pessoas comuns falam sobre coisas,
E às vezes somos pessoas comuns, falamos sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas inteligentes que procuram crescer, que procuram estar nesse processo de filhos amadurecidos no Senhor, de filhos que cresçam no Senhor, de filhos maduros no Senhor, de irmãos crescidos, de irmãs crescidas. Então, há aquele que tem uma postura diferente. Ele fala sobre ideias, ele está procurando criar, porque Deus é o Criador, e de Deus te faz construir, Deus te faz elaborar, Deus te dá planos para você crescer, para a sua família crescer, para a sua igreja crescer, para o seu negócio crescer, para que haja empreendedorismo na sua vida em todas as áreas. Então há o criticador mor, que é aquele que apenas pensa em pessoas, não pensa em ideias. Aquele que é inteligente pensa em ideias, fala sobre ideias. O que é comum fala sobre coisas. Mas o que é o criticador mor? Fala sobre pessoas, porque ele não consegue ver outra coisa na sua vida senão pessoas. Olha como você está vestido, olha como ele veio vestido, olha o que ele disse, olha o seu cabelo, olha a sua maneira de ser. Ele deixou a barba hoje, ele tirou a barba, ele, ela, e você nunca, e o Senhor nunca. E você para o processo, você retarda o processo de ir adiante. Processar é o processo de ir adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus fosse parar todo o tempo para criticar pessoas, nós não estaríamos aqui. Às vezes ele se defrontava com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, e ele dava ali uma crítica, às vezes construtiva, às vezes repreensiva, mas seguia seu caminho, prosseguia seu caminho, não parava para chorar porque era criticado, não parava para chorar porque sabia que a cruz estava lá no fim daquele caminho, que era um processo para um recomeço. Ele sabia muito bem em quem estava crendo, de onde ele havia vindo, quem ele era. Não seja um criticador mor, porque o criticador mor é o maledicente, é o que tem o vício de dizer o mal sobre as pessoas, sobre alguma coisa. É aquele que já levanta de manhã e vai tomar café e critica o café da esposa, está muito quente. No dia seguinte critica porque está muito frio. Ao invés de chegar e dar um beijo na esposa, quando chega perto da esposa, ele fala assim: que mau hálito que você está, como se você não tivesse, como se fosse o cheiroso mor. Ei! Não seja o criticador mor. Tal pregador veio na igreja e não sei o que, tal cantor veio na igreja. Meu Deus do céu, tem lâmpada iluminando ali, mas aqui é de cima para baixo, ali é de baixo para cima. Por que aqui não foi de baixo para cima e ali é de cima para baixo? Para com isso, meu irmão. Você está sempre procurando um defeito, você está sempre procurando um defeito nas coisas. As cadeiras são vermelhas, podiam ser azuis. Pastor está de blusa mais quente, ou pastor está com uma camisa xadrez, meu Deus. Ou você usa óculos, ou você não usa óculos. Para com isso, vai olhar para frente. Você está num processo de desenvolvimento, de crescimento. Mas você viu alguma coisa errada em alguém? Se for de Deus, e se Deus colocá-lo no caminho, você com palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor. O ódio excita contendas, a palavra branda desvia o furor, e Deus te colocou para falar com aquela pessoa, vá a ela, em amor. É um tal de criticar. Às vezes a pessoa está lá trabalhando, feito um doido, ralando na enxada, trabalhando, aí vai na loja que mais vende barato da cidade. Qual é a loja que mais vende barato aqui? Qual que é? Como é que é o nome? Vamos fazer propaganda dela. Uma loja que vende barato, lá em Belo Horizonte tem a C&A. Qual que chama aqui? Me dá o nome de uma loja. Mundo das Utilidades. Vende roupa também? Tem que ser uma que vende roupa. Então suponhamos que tem a C&A aqui também. Às vezes a pessoa ralou na enxada, e foi lá e comprou essa camisa aqui de 10 vezes, meu Deus do céu. A camisa custou R$ 99,50.
Ele está pagando de 10 vezes, R$ 9,50 por mês. Aí ele vem todo felizinho, você chega para ele e fala, camisa lá da C&A, né? Entrou na fila para pagar de 10 vezes? Ah, irmão, ó. Vai cuidar da sua vida, só. Ah, você falou isso? Falei. Quer ouvir de novo? Vai cuidar da sua vida. E vai orar pela vida dos outros. Seja incentivador, seja apoiador. Ou os senhores e as senhoras não acham que eu sou alvo de crítica permanentemente? Vou morrer? Vou olhar para o autor e consumador da fé e procurar errar menos. Irmão, procure errar menos. Quer acertar o alvo? Erre menos. Eu tinha um professor de psicossíntese chamado professor Omar Gondim, e ele dizia assim: nossos erros nos escravizam a uma vida pior. Vamos errar menos. Meu pai falava assim: meu filho, nunca escolha pouca água para morrer afogado. Tem gente morrendo em pouca água. E olha, não procure nem muita água para morrer afogado também não, viu? Porque tem gente que morre afogado em pouca água, morre afogado no raso. Pare de morrer afogado no raso. Você tem o Mar Vermelho para atravessar. Moisés passou pelo processo até chegar ao Mar Vermelho aos 80 anos de idade e atravessar o Mar Vermelho, porque ele continuava no processo. Não pare. Para ser criticador, seja incentivador, quando perceber alguma coisa que não deve ser, ore, se Deus te colocar no caminho, abençoe a pessoa. Então ao crítico, ao maledicente, o que tem o vício de falar mal, porque não consegue prender a língua. Não se esqueçam daquele ditado: nós temos uma só boca, com uma só língua, murada por detrás dos dentes. Crítica, criticador e o criticável. E a gente tem que tomar cuidado para evitar ficarmos na posição de criticáveis, porque às vezes abrimos brecha para que as pessoas também nos critiquem. Abrimos espaço dentro de casa para que nossos filhos nos critiquem, porque eles estão nos olhando. E dentro de casa é o lugar mais difícil de se pregar o evangelho. Indo por todo mundo pregar o evangelho, a gente pensa na Judéia, na Galiléia, a gente pensa nos confins da terra, mas a gente esquece de Jerusalém. E Jerusalém é a nossa casa, e é dentro da nossa casa que nós pregamos o nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, de preferência de boca fechada, sendo exemplo. A velha frase que vocês já ouviram 300 vezes e às vezes não vale nada para você: o exemplo arrasta. Nós pregamos o evangelho em 3 P's, com o P da proclamação, isso que eu estou fazendo aqui agora, com o P da persuasão, quando você trabalha com o evangelismo pessoal, com alguém, discipulando alguém, mas com o P da presença, e o P da presença é tremendamente eficaz. Pregue em casa com o P da presença, esposa. Pregue em casa com o P da presença, marido. Pregue em casa com o P da presença, filho. Ah, eu sou filho. Ah, eu posso pegar as minhas meias, tirar e colocar lá em cima da mesinha da sala de televisão. Pode nada. Tire esse chulé horroroso de lá, velho. Ah, te cuida, arruma sua cama. Não deixa para a escrava da sua mãe arrumar não. O bonzão, bonitão da balachita. Não seja criticável. É você aquele que fica só o sanguessuga, dá. A Bíblia diz, o sanguessuga diz dá. Você está para o seu pai assim, dá. Você pega na enxada, a situação está difícil, o dinheiro está escasso, tem mato lá no fundo da sua casa, tem uma enxada. Ajude seu pai, sua mãe, vai lá e dá a capinada lá no lote, é carpir, né? Ou capinar, eu não sei. Vai lá e capina. Tem uma tinta lá, uma cal para poder pintar o muro, vai lá e pinta, ajude. Coloque a sua roupa no cesto de lixo. E você, donzela? Faça isso, tudo bem, mas faça isso também. Faça isso também.
Sua mãe não é sua escrava, não, sou. Bonitona da balachita. Que isso? Não, vamos servir, vamos ajudar uns aos outros, porque estamos no processo. Sabe por quê? Porque o homem colhe aquilo que semeia. Você vai fazendo isso, se iluda não, seu filho vai fazer pior que você. É a lei da retribuição. O homem colhe aquilo que semeia. Aprendi com minha mãe a ralar, aprendi com meu pai a ralar. Você nunca errou? Errei muitas vezes, mas aprendi a receber a repreensão. Dispensem o grito, às vezes um olhar basta. Eu estava dizendo sobre a minha esposa Marilda, que é baixinha, né? Marilda é aquela fleumática, né? Estamos juntos há 45 anos, o mesmo tempo de pastoreio que eu tenho. A Marilda tem a teologia do Tonho, não sei se eu já falei para vocês da teologia do Tonho, né? Lembram-se? Ó, dá para ver? Não é a teologia desse Tonho aqui não, é ó, Tonho. Está passando o limite? Tonho. Sim, senhora. Ai, ai, ai. Ei, cooperadores em todos os lugares. Tenhamos a arte de criticar propositivamente. Não sejamos criticadores e nem tampouco criticáveis. O tempo inteiro sujeitos a críticas. E quando alguém te criticar, ei, faça uma avaliação. Sabe qual é o melhor lugar para você aprender a criticar pessoas? Se não me engano foi Abraham Lincoln quem falou. Vá em frente ao espelho. Melhor lugar para você criticar alguém, vá em frente ao espelho. Mas não fique com complexo de inferioridade não, porque você está no processo de crescimento, e Deus já te livrou do complexo de inferioridade. Você não é melhor, você não é pior. Jesus é melhor e Ele está em você. Sempre haverá aos olhos dos homens uma pessoa mais bonita e uma pessoa mais feia. Eu já contei, já que eu falei da Marilda, eu contei a experiência da Marilda para vocês, com um moço alto lá numa das igrejas que a Rosalie Apleb fundou, lá na Shalom, lá no Barreiro. Estávamos nessa igreja e cada igreja tem sua característica, sua peculiaridade. E lá estava a Marilda e a moça fazendo louvor, e ao lado da Marilda tinha um moço assim, de 1,90 m, grandão, e aos meus olhos não era uma pessoa provida de muita beleza. Eu quando me olho no espelho falo, meu Deus, só o sangue, né? Aí aquele moço não era, e eu costumo ter um pouco de hipérbole, de exagero. Eu falo que ele tinha 2 dentes, um para dar um sorriso aqui no canino e outro para poder morder uma jabuticaba. E a irmã fala assim, diga para o seu irmão que ele é lindo. E aquele cabra grandão olhou para a baixinha da Marilda. Aí a Marilda olhou para ele. Aí ele olhou para a Marilda olhou para ele. Aí ele falou assim, irmã, tem hora que esse povo deixa a gente numa situação tão difícil, né? Eu nunca vi um sujeito tão bonito igual aquele. Espiritual, espirituoso, alegre, solto, leve, livre. Você é assim, irmão, você é alegre, você é livre, você é solto, não tem amarras, porque você não tem amarras, apenas os ternos laços de misericórdia do Senhor, que te puxam para a glória de Deus, aleluia. É assim que a vida prossegue. Norman Vincent Peale, pastor, escritor americano, considerado ministro de milhões, que nasceu em 1898, disse, o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelos elogios a ser salvos pelas críticas. Sêneca, filósofo, advogado, disse, os homens podem ser divididos, os seres humanos, em 2 grupos, os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e os que vão atrás criticando. Tácito, senador e historiador romano, disse, quando você ficar irritado com as críticas, é reconhecer que você foi merecedor delas. Agora eu volto a Davi. Olha os 3 tipos de crítica que Davi sofreu aqui. Primeira crítica, a inveja é a podridão dos ossos. Veio Eliabe, que tinha inveja dele porque não recebeu a unção de Samuel. Era o filho mais velho, talvez o mais alto, o mais bonito, estava lá na guerra, e Davi foi lá servi-los.
E ele fala: por que você veio aqui? Dá vontade de falar assim: eu vim aqui para matar sua fome e dar recado para meu pai, como é que você está passando, sua anta. Não, Davi ouviu aquilo. Viesses aqui, onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas que você pastoreia lá no campinho? Olha só denegrindo. Porque conheço bem a tua presunção. Viesses aqui para ver a guerra. Não viesses aqui para trazer fast food para a gente, não. Viesses para trazer a guerra, viesses para ver a guerra, para ver a morte, o sangue. Aí Davi olha para ele: que fiz eu agora? E desviou-se dele, porque ele prosseguiu o processo, ele continuou no processo. Ele não parou ali diante de Eliabe e ficou justificando, não ficou se explicando, não. O que fiz eu agora? Desviou-se de Eliabe, não saiu falando mal do Eliabe por aí, não saiu fofocando do Eliabe por aí, não saiu desejando mal dele, não. Prosseguiu o processo. Ei, você está no processo. A inveja é a podridão dos ossos. Não tenha inveja e nem medo da inveja. Prossiga seu caminho. Uma segunda crítica, que foi a crítica racional, filosoficamente até inteligente, que foi a crítica de Saul para Davi: ei, você não pode pelejar contra os filisteus. Você não tem armas, você é homem de música, você é homem de poesias, você é pastor de ovelhas, você não tem estatura, o cara tem 3 metros, você deve ter 1,5 metros. Você vai lá brigar com aquele homem? Uma crítica até construtiva, não foi uma crítica destrutiva, uma crítica racional, uma crítica lógica. Pastor, o que é lógica? Pega a avenida principal de Lagoa da Prata, no movimento maior que ela tem, na hora de pico, coloque uma venda nos seus olhos e atravesse a rua, que você vai entender o que é lógica. Ser encontrado no hospital ou então numa funerária. Isso é lógica. Fácil, né? Foi o que Saul disse para Davi: você vai enfrentar aquele cara? Você vai atravessar a rua de olhos vendados? Cara de 3 metros, acostumado na guerra? Mas ele não era estático, ele era dinâmico. Ele sabia que ele estava no processo. Ele prosseguiu. E há um terceiro tipo de crítica que ainda, olhando o filisteu para Davi, o desprezou. É a crítica do desprezo, que você aprendeu às vezes lá dentro de casa. Ah, mas tu é feio, hein? Meu Deus, vai ser feio assim lá no inferno. Filhote de cruz credo, com Deus me livre. Parece com a minha sogra. Nossa, e pior que a minha sogra chama Esperança. Esperança é a última que morre. Você não vai dar para nada na vida. Você é feio, você é burro. Ei, papai, mamãe, lindinhos, parem de chamar seus filhos de idiotas e de burros. E parem de dizer que eles não vão dar para nada na vida. Mas meu pai falou isso comigo e eu cresci. Ei, seu pai falou isso com você no tempo da ignorância dele. Você já não tem essa ignorância que ele teve, porque ele não falou por maldade, falou por desconhecimento. Hoje você conhece a verdade. A Bíblia Sagrada diz que os filhos devem honrar os pais, e que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Você está preparando pessoas para um processo, para serem os pastores, para serem os missionários, para enfrentarem esse mundo difícil, esse tempo difícil, esse tempo de fim. Você está preparando guerreiros e guerreiras. Sua esposa é linda, seus filhos são lindos, Deus é com você, Jesus não parou para essas coisas. Eu termino pulando aqui a palavra dizendo: apagar a estrela dos outros não fará a sua brilhar mais. Espere. O melhor lugar para a crítica, como eu já disse, uma palavra de alguém, é em frente ao espelho. E o que Abraham Lincoln disse foi o seguinte: antes de criticar os defeitos dos outros, enumere 10 dos seus defeitos. Isso é muito sério. Vença Eliabe, irmão. Vença Saul, irmão. Vença Golias. Na crítica você examina a sua obra. Você não é criticador porque você não quer maledicência, e você não é criticável porque você não quer ser censurado. Faça um autoexame. Lembre-se da ceia do Senhor.
quando você toma a ceia do Senhor e participa dela. Examine-se, pois, o ser humano, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Uma vida que não é examinada, não é uma vida digna de ser vivida, disse alguém. Não é que você vai suicidar não, viu? Mas tenha uma vida digna de ser vivida. Examine sua própria vida e pare de examinar a dos outros. E se você ver, até porque não teve como não ver, um erro de alguém, ore, procure, abençoe, vai lá e ore com aquela pessoa e viva com aquela pessoa de maneira abençoada. Deus quer fazer com que possamos prosseguir, continuar nesse processo de renovação espiritual. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, ou rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto espiritual. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, parafraseando o texto. Vamos lá em Romanos 12, 1 e 2, e seguir a nossa vida felizes. E você é lindo tendo um dente para morder jabuticaba, ou tendo um dente para dar um sorriso, mas não tem nada mais bonito que o sorriso de um bebê banguelinho, que foi apresentada hoje. Você, para Deus, é esse bebê banguelinho, porque Ele te trata dessa forma, Ele cuida de você, Ele é Pai, e você vai cuidar das pessoas, e vai andar adiante, e vai continuar sendo processado para a glória do Senhor, vai continuar andando para frente, nunca para trás. Que bom estar com vocês, pastor Vinícius, que bênção poder compartilhar essa palavra aqui, e me colocar à disposição para as críticas. Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Tá bom. Amém, pelo menos, Aí, ó. Cheiras. Não critica, né? Quem recebeu essa palavra hoje? O filósofo Platão disse certa vez que para você não ser criticado, você precisa não fazer nada, não construir nada, não pensar nada, não dizer nada. Mas eu acho que o filósofo errou, porque mesmo assim vão te criticar. Então, aprenda a viver com a crítica. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos finalizar esse culto. Quem recebeu? Sabe, chegou numa hora boa para você. Uma coisa importante, irmãos, não seja um matador, né, de sonhos, de projetos. Seja alguém que incentiva. Talvez você não tenha a mesma habilidade que o outro, talvez você não tenha a mesma percepção que o outro tem, mas ao invés de criticar, seja alguém que incentiva a pessoa, que faz a pessoa ir para frente, que faz a pessoa crescer. Tenho tentado ao longo desse tempo de pastorado levantar pessoas, incentivar pessoas, fazer pessoas ir para frente. Faça isso também. Amém? Amém ou não amém? Erga suas mãos aos céus. Pastor Lincoln Portela, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por esse dia. Pedimos ao Senhor que tome-nos nas tuas mãos, que o Senhor possa derramar sobre nós graça abundante, que o Senhor possa, Deus, estar tomando nas tuas mãos cada uma das vidas que aqui se encontram. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que esse domingo seja um domingo abençoado nas casas, nas famílias, e que a palavra ministrada possa encontrar nos corações uma terra fértil, como eu disse aqui no começo. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre tua vida hoje e para todo sempre.
Deus abençoe, em o nome de Jesus, graça e paz.